pouca gente sabe, mas houve um momento na história em que o Brasil deixou de ser apenas um país distante do conflito e entrou, de fato, na guerra mais devastadora do século XX, né? E não foi por escolha tranquila ou estratégia fria, foi por revolta, pressão popular e uma sequência de acontecimentos que transformaram completamente o rumo do país durante a Segunda Guerra Mundial. No começo da guerra, o Brasil tentava se manter neutro. O governo de Getúlio Vargas jogava dos dois lados, negociando tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha nazista. Era uma posição estratégica. O país ainda estava se industrializando e precisava de apoio externo. Só que essa neutralidade não duraria muito tempo. Em 1942, algo começou a mudar drasticamente. Submarinos alemães passaram a atacar navios brasileiros no Oceano Atlântico. Não eram navios militares, eram embarcações civis, cheias de passageiros comuns, famílias inteiras, pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a guerra. Em poucos meses, centenas de brasileiros morreram afogados, sem aviso, sem chance de defesa. A notícia desses ataques se espalhou rápido. Jornais publicavam relatos chocantes, corpos apareciam no litoral e a população entrou em fúria. Manifestações começaram a surgir nas ruas. Pela primeira vez, a guerra não parecia algo distante acontecendo na Europa. Ela estava atingindo diretamente o Brasil. A pressão foi tão grande que não havia mais como recuar. Em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra contra a Alemanha nazista e seus aliados. Era uma decisão histórica, mas declarar guerra é uma coisa. Participar dela de verdade é outra completamente diferente. No início, muitos duvidavam que o Brasil realmente enviaria tropas para o campo de batalha europeu. Existia até uma frase que circulava na época: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Parecia impossível. O país não tinha tradição recente em conflitos internacionais, o exército não estava preparado para uma guerra moderna. E havia uma enorme distância geográfica entre o Brasil e os campos de batalha. Mas o improvável aconteceu. Em 1944, o Brasil enviou mais de 25 mil soldados para lutar na Itália. Nascia a Força Expedicionária Brasileira, conhecida como FEB. Eram jovens comuns, muitos deles sem experiência em combate, saindo de um país tropical para enfrentar um inverno rigoroso na Europa. Algo que a maioria nunca tinha sequer imaginado. Quando chegaram lá, o choque foi imediato. O frio era intenso, a neve cobria o chão e o cenário de guerra era completamente diferente de tudo que eles conheciam. Além disso, enfrentavam um inimigo experiente. Tropas da Alemanha nazista, bem treinadas e posicionadas em áreas estratégicas. Um dos momentos mais marcantes dessa história foi a Batalha de Monte Castelo. Era uma posição fortificada, essencial para o avanço das forças aliadas. Os brasileiros tentaram conquistar o local várias vezes e falharam. O terreno era difícil, o clima não ajudava e o inimigo estava em vantagem. Foram semanas de tentativas frustradas. Cada avanço custava caro, mas desistir não era uma opção. Em fevereiro de 1945, depois de muita preparação, os soldados brasileiros finalmente conseguiram tomar Monte Castelo. Foi uma vitória simbólica, mas extremamente importante, né? Mostrou que, mesmo com todas as dificuldades, o Brasil era capaz de enfrentar uma das forças mais temidas da época. E foi aí que a frase virou símbolo. A cobra fumou.
Os próprios soldados adotaram a imagem de uma cobra fumando cachimbo como emblema. Era uma resposta direta à descrença inicial. Aquilo que parecia impossível tinha acontecido. O Brasil não só entrou na guerra, ele lutou, resistiu e venceu batalhas. Mas a história não termina aí. Durante sua atuação na Itália, a FEB participou de diversas operações importantes. Em uma delas, tropas brasileiras conseguiram capturar milhares de soldados inimigos de uma só vez. Era algo impressionante para um país que, até pouco tempo antes, nem parecia fazer parte do conflito. Enquanto isso, no Brasil, a guerra também deixava marcas. A economia mudou, a indústria cresceu e o país começou a se transformar internamente, né? A participação no conflito acabou acelerando processos que moldariam o futuro do Brasil nas décadas seguintes. E ao final da guerra, quando as forças da Alemanha nazista começaram a colapsar e o conflito se aproximava do fim, os soldados brasileiros já tinham deixado sua marca. Eles voltaram para casa como veteranos de uma guerra que muitos nem sabiam que o Brasil havia realmente lutado. O mais curioso é que, apesar de tudo isso, essa história ainda é pouco falada. Pouca gente sabe que soldados brasileiros enfrentaram tropas nazistas na Europa. Pouca gente conhece o significado da cobra fumando. E menos gente ainda entende o impacto que essa participação teve no país. Talvez porque o Brasil não foi uma das grandes potências da guerra. Talvez porque os holofotes sempre estiveram voltados para outros países. Mas o fato é que essa história existe. E ela é muito mais intensa do que parece à primeira vista. Porque no fim das contas, não se trata apenas de batalhas ou estratégias militares, se trata de pessoas, jovens que saíram de casa sem saber se voltariam, que enfrentaram o desconhecido, o medo, o frio e um inimigo poderoso, e que mesmo assim seguiram em frente, e tudo isso começou com algo que parecia distante, até que deixou de ser. Quando os navios começaram a afundar, a guerra chegou ao Brasil. E quando o Brasil decidiu responder, o mundo descobriu que às vezes até o improvável acontece. E sim, a cobra fumou. Mas o que quase ninguém te conta é o que veio depois disso. Porque vencer batalhas é uma coisa, carregar as consequências da guerra é outra completamente diferente, né? Quando os soldados da FEB começaram a avançar pelo território italiano, eles passaram a ver de perto algo que até então era distante demais para ser compreendido. Cidades destruídas, famílias sem casa, estradas tomadas por destroços e um silêncio estranho que só existe em lugares onde a guerra já passou. Não era mais sobre estratégia ou vitória. Era sobre sobreviver ao que restava. Em várias regiões, né, os brasileiros não eram vistos apenas como soldados, eles eram libertadores. Em algumas vilas da Itália, civis recebiam os pracinhas com comida, abraços e lágrimas. Depois de anos vivendo sob o domínio da Alemanha nazista, a chegada de qualquer força aliada significava esperança. E naquele momento eram brasileiros, gente de um país distante, falando outra língua, que estavam ali mudando o destino dessas pessoas. Só que nem tudo era heroísmo. A guerra também mostrava seu lado mais cruel. Muitos soldados brasileiros morreram em combate, outros ficaram feridos, e vários voltaram com marcas que não apareciam no corpo. O trauma psicológico, algo pouco compreendido na época, acompanhou muitos deles pelo resto da vida. Naquele tempo, não existia apoio como hoje.
Muitos simplesmente voltaram para casa e tentaram seguir a vida como se nada tivesse acontecido, e talvez esse seja um dos pontos mais duros dessa história, porque quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, em 1945, o mundo inteiro comemorava, mas para muitos daqueles soldados a guerra não terminava ali, ela continuava na memória, nos sonhos, nos silêncios. Quando finalmente retornaram ao Brasil, a recepção foi grande, mais rápida. Com o tempo, o interesse diminuiu, a vida seguiu, e muitos daqueles homens foram aos poucos esquecidos, voltaram a ser trabalhadores comuns, vivendo em um país que nem sempre reconheceu o que eles tinham enfrentado. Enquanto isso, o Brasil também mudava. A participação na guerra teve efeitos profundos dentro do país. A contradição ficou evidente. Como um governo autoritário, Nast poderia lutar contra regimes autoritários na Europa? Essa pergunta começou a ecoar. E não demorou muito para que isso gerasse pressão interna. No mesmo ano em que a guerra terminou, o governo de Getúlio Vargas chegou ao fim. De certa forma, a guerra não só mudou o mundo, ela também mudou o Brasil por dentro. E existe um detalhe curioso, quase simbólico, que muita gente ignora. Durante a campanha na Itália, os soldados brasileiros capturaram milhares de inimigos, incluindo tropas inteiras que se renderam. Em uma dessas situações, o número de prisioneiros era tão grande que superava o próprio contingente brasileiro responsável pela captura. Era a prova de que aquele exército desacreditado no início tinha se tornado uma força respeitada no campo de batalha. Mesmo assim, essa história nunca ganhou o destaque que talvez merecesse. Enquanto outros países transformaram seus soldados em símbolos nacionais, muitos dos pracinhas brasileiros ficaram no esquecimento. Seus relatos, suas experiências e até seus sacrifícios não foram amplamente registrados ou ensinados como deveriam, mas a história ainda está lá, nos registros, nas fotos antigas, nos poucos relatos que sobreviveram ao tempo, e principalmente na frase que virou o símbolo de tudo isso: a cobra vai fumar. Hoje no Brasil, essa expressão é usada quando algo sério está prestes a acontecer, quando a situação ficou tensa, quando não tem mais volta. E o mais interessante é que quase ninguém que usa essa frase sabe de onde ela realmente veio. Veio do momento em que o impossível aconteceu. Veio de jovens brasileiros enfrentando uma das maiores máquinas de guerra da história. Veio de um país que foi subestimado e que, no momento decisivo, provou o contrário, E talvez seja exatamente por isso que essa história continua tão poderosa, porque ela não é só sobre guerra, é sobre surpresa, é sobre resistência e sobre como às vezes aquilo que ninguém acredita acaba sendo exatamente o que muda tudo.